O rompimento da barragem do Fundão despejou rejeitos químicos em 9 localidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. Alguns lugares se transformaram em cidades fantasmas e grande parte das vítimas, além de perder as casas, ficou sem sustento. No momento, 8.000 famílias recebem auxílio financeiro, mas a Samarco estima que até 2030 deve gastar mais de 11 bilhões de reais com ações de reparação e de compensações ambientais. A lama que escorreu da barragem de Fundão atingiu em cheio Bento Rodrigues, distrito do município de Mariana. O rejeito, resto da produção de minério de ferro, é denso e destruiu a parte baixa do vilarejo. Bento Rodrigues virou uma cidade fantasma. Aqui viviam 235 famílias. 4 pessoas morreram. Essa foi a região mais afetada porque é a mais próxima do local do rompimento da barragem. Os moradores não podem mais voltar a viver aqui por uma determinação da Defesa Civil, mas já há uma discussão para se criar um memorial nesse local. Por enquanto, para guardar a memória do lugar, alguns antigos moradores se reúnem na casa da Dona Terezinha, que fica na parte mais alta do vilarejo. Não foi atingida pelo rompimento e acabou se tornando o refúgio de muita gente no dia da tragédia. Salvei bastante gente na casa da Dona Darcy, tadinha. Ela perdeu o neto, mas nós gritamos demais, mas como a casa dela era mais no fundo, ela não ouviu a gente gritar. Já vão se fazer 2 anos, né? Eles falam que o terreno foi comprado, mas não registrou a escritura. Agora, eu não sei por que eles enrolam tanto, porque seria muito mais fácil para eles reconstruir nossas casas e colocar a gente lá do que deixar essa angústia, essa agonia que a gente fica nela lá em Mariana, em uma casa alugada, a gente não sabe até quando. É uma incerteza que você não consegue dormir direito, preocupado. O que vai ser o amanhã? Quem perdeu tudo já recebe parte da reparação. Até o momento de concreto é só o salário mínimo, mais 20% para o dependente e o aluguel, e uma parte de luz também eles pagam. E os 10%, 10 mil de indenização antecipada e os 10 mil de bônus que eles doaram. Mas o mais até agora nada, é só reunião, nada foi feito até agora. A Fundação Renova, responsável por reparar os danos aos atingidos com recursos da Samarco, estima que 11 bilhões e meio de reais serão gastos até 2030 com ações de reparação de danos e compensações ambientais e sociais. Até agora foram gastos 500 milhões de reais em indenizações para pessoas que ficaram sem água por causa da poluição dos rios e para quem teve danos materiais e morais. Atualmente, mais de 8.000 famílias recebem auxílio financeiro mensal e cerca de 300 moram em casas alugadas pela Renova. O que não avançou ainda foi a reconstrução de parte dos 3 vilarejos destruídos pela lama: Bento Rodrigues, Gesteira e Paracatu de Baixo. Mas a Fundação garante que o processo de compra dos terrenos está em fase de conclusão. Os de Paracatu foram comprados, de Bento também, aprovados pela população. O desenho urbanístico da região agora de Bento e Paracatu está sendo finalizado. O processo está correndo com a participação de toda a comunidade, então isso faz com que hajam várias discussões para que tenham o melhor desenho urbanístico. Se para quem foi afetado diretamente pelo rompimento da barragem nem sempre é fácil conseguir a reparação, para quem foi atingido indiretamente é ainda mais complicado. Este é o caso da Marlene. As terras da família, de onde ela tirava todos os alimentos, foi destruída. A casa da Marlene não foi afetada, mas a dos pais sim. Ela perdeu o emprego para cuidar da mãe, que ficou doente depois da tragédia. Marlene se sente atingida, mas em 2 anos não conseguiu nada. Eu dependia da minha mãe, porque eu moro aqui em Mariana, mas verdura eu não comprava frango, eu não comprava ovos, eu não comprava fruta, eu não comprava queijo nem leite. E nós somos excluídos, nós somos filhos, nós não temos direito. A gente não tem direito. A gente não tem direito, porque direito é só quem estava lá no dia da lama, aí eles não querem nem ouvir a gente, sabe? A Fundação Renova estuda como reparar essas pessoas. Se for o caso para alguns tipos de impactados que hoje ainda não são contemplados, a gente vai sempre estar estudando e buscando uma alternativa para eles, desde que a gente possa garantir a justiça no tratamento, a voluntariedade no acesso à indenização e, eventualmente, se tiver algum caso em que não seja possível, naturalmente a pessoa ela pode recorrer ao judiciário também.
Ontem dissemos aqui no Repórter Brasil que a barragem despejou rejeitos tóxicos, mas, na verdade, a Samarco esclareceu que os rejeitos de mineração da empresa são classificados como de classe 2, ou seja, não são perigosos. Eles são compostos de areia, minério de ferro e água. A repórter Manuela Castro viajou a convite da Fundação Renova, que cuida da reparação dos atingidos pelo desastre e foi criada pela Samarco. Amanhã, na última reportagem da série, você vai ver a extensão dos estragos ambientais provocados pelo rompimento da barragem.